Ei, meus amigos, eu acredito que você já sabe da polêmica que está rolando aí sobre o pastor Silas Malafaia e a bispa Sônia Hernandes, sobre o posicionamento de ambos os dois sobre a homossexualidade. Os gays irão para o céu ou não? Temos nós poder para julgar isso, se o gay vai herdar o céu ou o inferno? O que nós podemos falar sobre isso? Vamos aqui dialogar sobre esse assunto. É um tema muito importante, muito interessante e tem que ser debatido mesmo, para que nós venhamos disseminar a verdade para aqueles que precisam ouvir ela. Pois bem, ouça o pronunciamento da bispa Sônia. Quem vai para o céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Você viu o pronunciamento da bispa e eu quero trazer depois, que posteriormente aqui, o pronunciamento do pastor Silas Malafaia. A bispa Sônia fala que quem somos nós para julgar se o gay vai ou não para o céu? Pois bem, vamos comentar sobre isso primeiro. Nós temos poder de condenar alguém, um gay ou qualquer outra pessoa ao inferno? Eu não tenho poder de condenar ninguém ao inferno. Eu não tenho poder de condenar um homossexual ao inferno, um adúltero ao inferno. Não, eu não tenho esse poder. Porém, a Bíblia, que é o nosso manual de vida, que é a nossa bússola, ela tem total poder e autoridade, e ela condena essas pessoas ao fogo do inferno. Então, se eu sou crente, eu acredito na Bíblia, eu tenho que acreditar que o adúltero vai para o inferno, que o homossexual, se não se arrepender, também irá para o inferno, que eles não herdarão o reino de Deus. Então, mas o que está se popularizando entre os evangélicos aí, os evangélicos light aí, é o versículo de Mateus 7, não julgueis para não ser julgado. Eles estão usando esse versículo para dizer o seguinte: vocês não podem me condenar pelo pecado que eu cometo, vocês não podem você não pode falar de mim porque eu cometo tal pecado, porque a Bíblia manda não julgar. Estão usando a Bíblia erroneamente. E essa bispa Sônia, eu acredito, dentro do meu coração, acredito que ela está fazendo o quê? Ela está querendo abrir uma porta da igreja evangélica para que a homossexualidade seja tratada como uma coisa normal, uma coisa comum entre as pessoas, entre os crentes em Cristo Jesus. Daqui a um tempo você verá o homossexual, a lésbica, no altar pregando. Isso eu estou falando da igreja evangélica. Você vai ver um gay pregando a palavra, sendo pastor ministrando Santa Ceia, a lésbica de igual modo. Porque essas pessoas estão tentando abrir um leque, uma janela aí, para que posteriormente seja aberta uma grande porta que vai receber tudo como se fosse normal. E não é. Porque a homossexualidade é contra a lei do Senhor, a lei natural da qual Deus criou o homem e a mulher. Se você for estudar a história de Sodoma, Sodoma foi destruído por esse pecado, pela sodomia, do homossexualismo, o lesbianismo foi destruído devido a esses pecados. E a Bíblia também fala que no Novo Testamento os efeminados não herdarão o reino de Deus. E o pastor Silas Malafaia, como não deixa baixo nada, ele veio também responder, dar a sua opinião sobre isso. Eu tenho que dizer que o pastor Silas Malafaia tem sido uma das pessoas que confronta mesmo sem medo de ser retalhado. Ele confronta sem medo do que possa acontecer. E nós precisamos de pessoas como Silas Malafaia, sim. Apesar de ter outras coisas que nós não concordamos com ele, apesar de, assim como eu tenho coisas da minha vida que talvez você nunca vai concordar com ela. Eu tenho pensamentos que talvez você nunca vai concordar com os meus pensamentos. Assim, o pastor Silas Malafaia tem pensamentos, posicionamentos que eu nunca vou concordar. Mas quando se trata de defender a palavra de Deus em certos aspectos, ele está ali ferrenhamente defendendo. E veja o que ele falou. Povo abençoado do Brasil, eu fico com vergonha daqueles que tinham que pregar a palavra de Deus e ficam botando panos quentes no pecado para tomar a forma do mundo, condenada pela Bíblia em Romanos 12:2. Eu não coloco ninguém no céu nem no inferno, mas a Bíblia me diz quem vai para o céu e para o inferno. Eu vou falar aqui
garantido pela Constituição, artigo 5º, inciso 6º e 8. É inviolável a liberdade de consciência e crença. Só essa parte. E no inciso 8 diz que ninguém pode ser cerceado por convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Mediante a isso, eu vou falar sobre o que eu creio, sobre o que está na palavra de Deus. Quem é que vai para o inferno? É a Bíblia que define. Vou citar 2 textos, podia citar outros. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que diz. Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é, vão para o inferno. Apocalipse 21, 8. Olha o que diz a Bíblia, e eu creio nela. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vou destacar aqui fornicário, o termo porneia no grego, que significa relações sexuais ilícitas. E quais são? Todas as relações sexuais fora do casamento. Solteiros, entre solteiros, casados fora do casamento, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, com criança. Existem relações sexuais que são legais diante da lei, maiores de 18 anos, mas diante da Bíblia é pecado e leva para o inferno. Agora, nós vamos ficar fazendo um joguinho do politicamente correto gospel, para ser agradável ao mundo. Isso é uma vergonha. Deturpam o evangelho, pregam um evangelho falsificado, mentiroso, negando os fundamentos da palavra de Deus. Repito, eu não julgo quem vai para o céu ou para o inferno, mas eu declaro, segundo a palavra, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. E eu escolhi mostrar aqui quem vai para o inferno, segundo a Bíblia, e é isso que eu prego, e é isso que eu creio. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus tenha misericórdia da sua igreja, de gente que falsifica o evangelho para dar uma de bacana nessa sociedade podre e corrompida. Deus tenha misericórdia. Deus abençoe você, sua família. Deus guarde a sua igreja. Eu quero chamar vocês homossexuais para esse debate. O que vocês acham do que está acontecendo aqui desse debate? Vocês acham que a Bíblia, ela passa um pano, que a Bíblia ela encoberta tais coisas, e que vocês herdarão o reino de Deus se Jesus voltar hoje? Se Jesus vier hoje porque vocês têm um coração bom, porque vocês fazem caridade, porque vocês vão à igreja? Você acha que isso já é o suficiente para que você receba e alcance a sua salvação? Nós sabemos que a salvação não é por obras, sabemos que a salvação é pela graça, é pela fé. Então, se a salvação é pela fé, nós devemos ler e entender o que quer dizer isso aí. A salvação ela vem através de renúncias, renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, renunciar à nossa carne, porque a nossa carne só quer aquilo que dá prazer para ela. Porém, aquilo que dá prazer à nossa carne, muitas das vezes descontenta o espírito. E aquele que é amigo da carne é inimigo do espírito. E quem é inimigo do espírito automaticamente é inimigo de Deus. Essa discussão não é para dizer que vocês estão condenados ao inferno. Essa discussão é para dizer que quando vocês ouvirem essa verdade e cair em si, se converter dos seus caminhos, vocês receberão sim a salvação. Porque a salvação foi feita para todos, a salvação foi dada para todos. Porém, não são todos que abraçarão essa oportunidade, porque muitos vão estar ofendidos por alguém dizer que se não se converter do seu pecado, irão para o inferno. Muitos homossexuais vão querer processar pastores porque pregarão contra a homossexualidade. E ao invés de vocês processarem, vocês quererem derrubar, fechar igrejas por pregar contra a verdade, se convertam do seu mau caminho. Deixa a prática pecaminosa de lado e siga Cristo, como a Bíblia está. Existem pastores aí evangélicos que querem
atualizar a Bíblia, que querem rasgar da Bíblia certos versículos, certos capítulos que condenam o pecado. Ainda se eles conseguirem rasgar da Bíblia alguns versículos que condenem algum tipo de pecado, você pode ter 100% de certeza que o pecado continuará sendo pecado. Não importa se você rasgar a Bíblia ou reescrever a Bíblia de acordo com aquilo que você acha que é certo. O pecado continuará sendo pecado. E o pecado não é só a homossexualidade. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Porém, estamos aqui falando de homossexualidade. É claro que nós não podemos condenar ninguém ao inferno. Eu não tenho poder para condenar ninguém ao inferno. Mas a Bíblia me dá essa garantia. Daqueles que vivem em prática pecaminosa perecerão no inferno. Isso aí é indiscutível. O que vocês podem fazer para mudar essa realidade? É se converterem a Cristo. Eu vi interessante esse dia, estava vendo um TikTok aí famoso, é um maquiador, o Cloud Makeup. Ele se converteu a Cristo. Eu acredito que ele terá ele é homossexual, eu acredito que ele terá uma mudança linda no seu coração. Porque Deus é aquele que trabalha de dentro para fora. Tem pessoas que ao invés de pregar contra o pecado, estão criando igrejas, abrindo porta de igreja, dizendo aqui é igreja inclusiva, aqui você pode tudo. Você pode tudo, você pode viver do jeito que você quiser. Daí, receber a salvação é outra coisa totalmente diferente. Eu posso viver da maneira que eu quiser viver. Daí eu receber a salvação já é outro papo, já é outra história. Então, eu quero que você comente aqui, deixe aqui a sua opinião. Lembrando que nós evangélicos não odiamos, não temos raiva de vocês. Nós pregamos aquilo que é verdade. Muitos acham que nós somos preconceituosos quando falamos contra a homossexualidade. Não é preconceito, é Bíblia, é realidade. Então Jesus ama cada um de vocês. Jesus ama você gay, lésbico, Jesus me ama que sou hétero. Jesus ama qualquer pecador. Mas ele espera que o pecador mude, que o pecador renuncie à sua vida pecaminosa. Isso é o que ele espera de nós. Se você ouvir essa verdade, decidir fechar os ouvidos, ou querer me criticar, ou querer me xingar, ou querer me processar por falar essa verdade, vocês poderão até processar, me criticar, mas o pecado ainda continuará sendo pecado. Então que Deus possa abençoar muito a sua vida.